Jó capítulo 1, a partir do verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, e ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? E abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, a partir do verso 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, e ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para o destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que ele tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Queridos, Martim Lutero, o grande reformador, certa feita Martim Lutero disse o seguinte: o livro de Jó é o livro dos livros. O que levaria Martim Lutero ter tamanha consideração pelo livro de Jó? O livro de Jó normalmente nós usamos para exemplificarmos de que Deus não é o autor do sofrimento. Corretamente. Mas eu quero dizer para vocês essa noite que este não é o principal motivo ou o centro, a teologia central do livro de Jó. Podemos exemplificar quem é o causador da desgraça, do sofrimento na humanidade? É Satanás, sim. Mas o tema central do livro de Jó é a graça de Deus. A graça de Deus é o centro, o ponto central do livro. Para que entendamos o livro de Jó, é necessário nós olharmos ao pano de fundo do livro, que é a temática do grande conflito entre o bem e o mal. Aliás, para que nós entendamos a Bíblia, é necessário nós sempre analisarmos à luz do grande conflito entre o bem e o mal. E isso não é diferente com o livro de Jó. Tudo o que acontece no livro de Jó tem a ver com dois desafios propostos por Satanás a Deus. Poucas pessoas poderão sofrer nesta terra pelo motivo que Jó sofreu. Jó não ficou sabendo pela razão ou motivo do sofrimento dele. À semelhança de nós nem sempre teremos respostas nesse mundo a respeito dos desafios, dos sofrimentos que nos envolverão ou nos envolvem. A grande questão é: Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Aqui está a resposta. Alguns se perguntam: aonde está Deus quando meu filho está sofrendo? Aonde está Deus onde os bebês inocentes morrem? Deus está no mesmo lugar que Ele estava quando Ele entregou o seu Filho por nós. Nós temos, mediante este grande presente que Deus nos deu em Jesus, termos razões suficientes para não questionarmos a Deus. Deus deu tudo em Jesus por nós. Aonde estava Deus? No momento em que sofremos, no mesmo lugar que Ele estava, quando Ele silencia,
quando o seu filho entrega a vida dele por mim e por você. Poucas pessoas, como eu disse, poderão sofrer pelo motivo que Jó sofreu. O motivo do sofrimento de Jó é a reivindicação do caráter de Deus perante o universo. Mas, queridos, Deus não permite que nós soframos além do que nós podemos suportar. Deus estabelece um limite para o nosso sofrimento. Qual é o limite? É até onde eu posso suportar. A maior prova é que quando nós atingimos um limite de dor, o nosso cérebro desliga. Nós entramos no estado de inconsciência. Diante de um grande trauma emocional, há a tendência de nós desligarmos. Ou um trauma físico. Deus estabelece limite. O livro de 1 Coríntios, ali no capítulo 10, o verso 13, nós não leremos, mas eu vou mencionar aqui, depois vocês podem conferir. Ali a palavra de Deus diz: não vem sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que não permite que nós sejamos tentados, além do que nós podemos o quê? Suportar. Deus estabelece um limite. E quando Ele permite, Deus sabe até onde nós podemos, e Ele também nos capacita para atravessarmos momentos difíceis. Portanto, se Deus permitiu Jó passar pelo que ele passou, Deus sabia o limite de Jó. Jó sofrera para reivindicar o caráter de Deus. Vamos entender melhor isso. A Bíblia diz, no capítulo 1, que houve um concílio celestial. Neste concílio celestial, quem deveria comparecer era Adão. Adão era o representante legal da terra. Mas com a queda de Adão, Satanás usurpou esse status quo de Adão. Ele usurpa e passa a ser o príncipe desse mundo. Neste concílio celestial, provavelmente num desses mundos não caídos, aonde está Enoque, aonde está Elias, aonde está Moisés. Inclusive Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Possivelmente, o concílio foi num destes mundos que não caíram. Neste concílio, Satanás comparece na presença de Deus. E Deus pergunta a Satanás: de onde você vem? Essa pergunta não tem nada a ver com desconhecimento, porque Deus é onisciente. Lembra que eu falei que nós temos que analisar a luz do grande conflito, o pano, a cortina de fundo do livro de Jó? Essa pergunta não tem nada a ver com desconhecimento. Ela vai muito além disso. Deus pergunta: de onde você vem? E Satanás responde: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, Satanás está dizendo aqui que a terra é dele. A terra é dele e ele faz na terra o que ele quiser. Deus havia dado a terra a Adão. Adão não era o dono da terra, ele era o mordomo. Mas Satanás aqui se intitula o dono. Ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, eu faço na terra o que eu quero. E lá na terra não há ninguém que possa se opor a mim. Queridos, com a queda do homem, o ser humano perde a glória de Deus, ele é desconectado da glória de Deus. Vocês vão se lembrar que quando Adão e Eva pecaram, imediatamente a Bíblia diz que eles se viram nus. Adão e Eva estavam sem roupa, mas envolvidos com as vestes da glória de Deus. Com a queda, houve uma morte imediata. A morte espiritual. Eles se desconectam de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E a partir daí, o ser humano herdou uma natureza pecaminosa. Uma natureza inclinada a andar contrário à vontade de Deus. Não era mais natural ao ser humano andar em conformidade com a santidade do Senhor. Satanás monta o seu QG após a queda do homem, o seu quartel-general, para lutar contra Deus aqui nesse planeta. Os seres humanos estavam submissos à sua vontade, escravizados por uma natureza agora carnal, não mais espiritual. Os seres humanos que eram filhos passaram a ser somente criaturas. Para que os seres humanos voltassem a ser filhos de Deus, após a queda, era necessário uma intervenção de Deus. E essa intervenção foi apresentada lá no Éden. Quando Adão e Eva sacrificaram o cordeiro, e com as vestes do cordeiro, Deus vestiu Adão e Eva. Eu porei inimizade entre ti
e a mulher. Mulher, na Bíblia nós sabemos que no contexto profético é a igreja. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente, está no singular aqui, e os teus descendentes. Lá no Éden, antes de Adão e Eva deixarem o jardim, foi revelado o plano da salvação. A graça de Deus estendida aos seres humanos através de Jesus. Lá o homem e Satanás ficaram sabendo que haveria um poder que iria interferir, que iria interromper o livre domínio de Satanás sobre a raça humana. E esse poder é a graça de Deus. Essa inimizade é algo antinatural ao ser humano. Isso é implantado mediante a graça de Deus. E Deus, neste momento no concílio, quando Satanás responde: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Eu faço na terra o que eu quero. A terra é submissa a mim. Eu ando ao redor do meu reino e ninguém há que possa se opor a mim. E Deus disse: opa, você não viu Jó? Jó é um homem íntegro. Jó é um homem reto. E Jó se desvia do mal. Em outras palavras, você não tem poder sobre a vida de Jó. Você não tem domínio sobre a vida dele. Queridos, aqui Deus apresenta perante o universo que havia um poder que atuava em Jó, a tal ponto que este poder o capacitava para que ele seja tido por Deus como um homem íntegro, um homem reto e alguém que se desviava do mal. O mal não tinha poder sobre a vida de Jó. E isso não é possível por nossas próprias forças. Após a queda, o ser humano não poderia fazer nada por si e nem por ninguém para que interrompesse essa ligação dos seres humanos com Satanás. Isso só é possível mediante um milagre. Não por mérito humano, o milagre já depõe, mas por uma ação divina no ser humano. E era este poder que atuava na vida de Jó. Ele é íntegro, ele é reto, e ele se desvia do mal. Você não tem poder sobre ele. Você pode até passear, rodear, mas você não tem domínio. Queridos, Satanás, após a queda, ele sabe do poder de Deus na vida de um ser humano que se entrega a ele. Quando nós nos entregamos a Deus, Deus concede a nós poder. Resistir ao diabo e ele fugirá o quê? Fugirá de vós. O que é isso? Isso é o poder da graça. Isso não é possível por forças humanas. Por isso não há nada que o ser humano faça que possa recomendá-lo a Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de quem? Da glória de Deus. Havia um poder. Olha o que Deus diz em relação a Jó. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Quem está falando isso? Deus. Entendem qual é a razão que Jó estava sofrendo? Jó era o único neste momento na terra em condições de reivindicar o caráter de Deus. Queridos, desde a queda do homem, nunca deixou de existir nesse mundo pessoas que se permitiram ser envolvidas pela graça de Deus. Satanás nunca teve o domínio pleno desse mundo. Sabem por quê? Porque a graça de Deus é concedida a todo aquele que deseja e quer. A graça de Deus está estendida para você e para mim. E é essa graça que nos capacita, nos concedendo uma justiça imputada. O que é uma justiça imputada? É uma justiça que não é minha, que eu não mereço, que eu nunca vou merecer. Deus imputa a nós, de que maneira? Pelos méritos de Jesus, pela morte de Cristo. E a palavra de Deus é clara: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único em espécie, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Deus concede a nós a justiça de Cristo, simbolizada lá no Éden, pela pele do cordeiro que revestiu a nudez de Adão e Eva, consequência deles terem pecado contra Deus. Alguém precisou morrer, e o cordeiro representou Jesus. E é essa justiça imputada que reveste a vida de Jó. Deus, ele concede o perdão, diante do arrependimento, o perdão, e o poder para nos colocar em conformidade com a vontade de Deus.
E isso é um milagre de Deus em nós. Por isso, tudo que Deus espera é que o ser humano se entregue a Ele. E quando nós nos entregamos, o milagre acontece. O milagre do novo nascimento. O milagre da novidade de vida. O milagre da nova natureza. Foi isso que Deus disse a Nicodemos. Importa que você nasça da água e do Espírito. E o Espírito Santo nos capacita. Por isso Deus considera Jó íntegro, reto. E ele se desviava do mal. O diabo não aceita isso. Porque ele não foi fiel. Ele diz, tá ok, você está mencionando Jó, mas é o seguinte, você tem protegido Jó. Os bens de Jó se multiplicam na terra. Há uma proteção, o diabo admite aqui, que há uma proteção em volta de Jó, da família de Jó, dos bens de Jó. Esta proteção, a escritora Ellen White comentando sobre isso, ela diz que são anjos de Deus. A palavra diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Aqueles que se entregam a Deus têm a proteção dos anjos de Deus. Mas isso não nos isenta de nós passarmos por dificuldades. Até porque a Bíblia não promete caminhos de facilidades. Mas a grande promessa da Bíblia é que Deus estará conosco, aonde quer que estejamos. Estaria você passando por alguma dificuldade? Algum problema financeiro? Algum problema sentimental, familiar, emocional? Eu quero dizer para você e para nós que a graça de Deus é suficiente para nos envolver, para trazer paz ao nosso coração e a certeza e a garantia de que Deus está ao nosso lado. Glória a Deus. Em algum momento, Jesus chegou para Paulo e disse, Paulo estava sendo esmagado ali, né? Um sentimento de culpa, de tristeza pelos seus pecados. E Jesus aparece a Paulo e diz, Paulo, a minha graça te basta. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jó era fraco como eu e você. Mas o poder de Deus, atuando na vida dele, coloca Jó em condições de ser aceito por Deus. Isso não é mérito de Jó. Nunca será mérito nosso, mas é mérito de Jesus, outorgado a nós através de sua morte vicária. Jesus Cristo é a solução para o pecado. Ele foi o único antagonista que o pecado encontrou nesse mundo e venceu. E a palavra de Deus diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Amém. Você acha que é por isso que ele é fiel para mim? Eu acho. Deus disse, então tá, só não toca nele. Se Deus permitiu, é porque Deus sabia o que a graça de Deus fazia na vida de Jó. Deus não expõe os seus filhos desnecessariamente, porque Deus ama os seus filhos. Um pai não limita os seus filhos dos desafios que eles devem enfrentar, porque é assim que nós pais preparamos os nossos filhos para enfrentar a vida. A realidade da vida é dura, mas o pai acompanha, apesar de ver os desafios. Querido, Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele não estava entre os mais ricos, ele era o mais rico. Jó era multimilionário. E no mesmo dia, quando Deus retira a proteção por solicitação, por descrédito, por desafio de Satanás, Jó perdeu todos os bens materiais. Estaria você passando por algum problema material? Há muitas pessoas que barganham com Deus. Há muitas igrejas cheias e apinhadas por aí, pessoas que vão buscar somente bênçãos materiais, e quando elas não obtêm, sabe o que elas fazem? Elas vão embora. Há muitos falsos pregadores, falsos pastores, dizendo que nós devemos entregar tudo que a gente tem a Deus, para que Deus possa abençoar. Queridos, isso não é verdade. Deus não barganha conosco. Essa falsa teologia da prosperidade, pregada aí pelo mundo evangélico, isso não é bíblico. Deus não pede para que venha nos abençoar, que nós entreguemos algo a Ele. Deus pede que nós devolvamos aquilo que Ele já nos deu. Jó perdeu tudo. O que diriam esses pregadores da teologia da prosperidade? Eles dizem para as pessoas entregarem o que têm, e o pouco que elas têm quando elas entregam, e elas não recebem nada em troca. Sabe o que eles dizem? Que elas não têm fé. Isso é uma aberração do Evangelho. Esses falsos líderes um dia vão comparecer diante de Deus, porque isso não é bíblico.
Nós devolvemos a Deus aquilo que Ele já nos deu. E a bênção de Deus está acima de bens materiais. A bênção da vida é muito mais do que bênção material. As bênçãos de Deus não se resumem só ao aspecto material, físico. A bênção maior de Deus é Jesus. É tudo que o céu poderia dar. E Ele não poupou há 2000 anos atrás. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo. A Bíblia diz que o plano da salvação, da tua salvação, da minha salvação, ela foi concedida antes de Deus criar esse planeta. Deus já viu você e Ele te amou. E eu pergunto, se Ele deu tudo, Ele vai fazer com que falte o pão a você? Davi disse, eu fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o quê? Esta é a promessa. Jó perdeu tudo, faliu. E no mesmo dia, como se isso não fosse suficiente, Jó perdeu os 10 filhos. Aqueles que são pais sabem o que eu estou falando aqui. Qual pai que negociaria? Tem 2 filhos, tem que negociar aqui um, vou negociar. Não tem negociação. Nós amamos os nossos filhos de igual forma. Às vezes temos que usar critérios diferentes, por comportamentos diferentes, para ter equidade. Mas um pai ama igualmente os filhos. Jó perdeu os 10 filhos no mesmo dia que ele quebrou financeiramente. E sabe o que a palavra diz? Que Jó em tudo isso não pecou contra Deus. Sabem por quê, queridos? Por mais que nós passemos por problemas financeiros, perdas materiais, por mais que nós passemos por dificuldades sentimentais, relacionais, o nosso amor a Deus deve estar acima destas coisas. Um filho de Deus não depende de bênçãos que venham de Deus para amar a Deus. Nós amamos a Deus não pelo que Deus dá, mas por aquilo que Ele é. Por mais que sejam estreitos os nossos laços sentimentais, os nossos vínculos afetivos, queridos, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Há muitos pais que deixam de ser fiel a Deus por causa dos filhos. Algum tempo atrás, alguém me procurou e disse, pastor, eu perdi o ânimo de caminhar na direção do céu, porque os meus filhos não estão mais na caminhada. Querido, a salvação é individual. Outra coisa, se os seus filhos abandonaram, não se sinta culpado por isso. É bem verdade que nós não somos pais perfeitos, nós erramos, mas mesmo os nossos erros, nós fizemos com o desejo de oferecer o nosso melhor. Porque se os pais são culpados pelo abandono dos filhos ao caminho da fé, Deus é culpado pelo pecado de Adão. Não se sinta culpado se os teus filhos que cresceram na igreja, aprenderam a fé, decidiram não caminhar mais. Queridos, a salvação é individual. Ninguém pode salvar ninguém, e Deus concede o livre-arbítrio. Portanto, não deixe de orar pelos seus filhos. Confie que a oração de um pai e de uma mãe vai trazê-los em algum momento. Deus não deixa de cuidar deles, e Deus não deixa de estar com eles porque eles desistiram de caminhar. Deus ama eles tanto quanto ama a você, e tanto quanto ama Jesus. O nível é Jesus. Portanto, continue orando pelos seus filhos. Mas, queridos, você não pode desanimar porque eles deixaram, porque a palavra diz que Deus vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima. Se os filhos não estiverem no céu, nós teremos a comprovação que eles decidiram não estar, e Deus não pode forçar alguém a estar no céu. Porque o céu, para aqueles que não desejarão estar, seria um inferno, e Deus não quer tornar a vida de ninguém um inferno. Portanto, a salvação é uma escolha pessoal. Jó perdeu os filhos, amava os filhos, mas acima dos filhos, Jó amava a Deus. Acima dos bens materiais, Jó amava a Deus. Satanás comparece no concílio de novo, queridos. Segundo concílio. E o diabo não desiste de nós, e não desistirá enquanto eu e você respirarmos. A Bíblia diz que o diabo anda ao redor de nós como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele comparece no concílio. Mas a boa notícia é a seguinte: Deus também não desiste de nós. Deus não desistirá dos seus filhos.
Deus está trabalhando para a salvação da humanidade mais do que nós podemos entender, irmãos. Porque Ele ama a humanidade de igual forma. Ele ama você que está nos assistindo. Você deve pedir a Deus para compreender esse amor, porque quando nós entendemos esse amor nos constrange, esse amor nos motiva, ele nos atrai. O diabo comparece no concílio e Deus pergunta: de onde você vem? Não tem nada a ver com desconhecimento, nítido aqui. E o diabo torna a dizer: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus diz: mas espera aí, opa, amigo, como é que é? Você não viu Jó? Você falou que Jó era fiel para mim, porque eu aliciava ele, abençoando ele materialmente, protegendo ele e a família. Você não disse que Jó era fiel por interesse e que eu comprava a fidelidade de Jó? Não foi isso que você falou? E ele disse: foi isso mesmo, só que é o seguinte. Peraí. A questão é a seguinte: pimenta nos olhos dos outros é refresco. É claro. Eu achei que Jó amava os filhos. Outra coisa, Jó é talentoso, ele vai adquirir de novo bens, ele tem competência. E os filhos eu achava que ele amava, mas não amava tanto não. O diabo ainda acusa Jó de não amar os filhos. Ele é o acusador, é aquele que nos induz ao pecado, que cria o sofrimento e nos acusa. Ele quer ver a tua desgraça, querido. Ele quer te manter escravo pelo pecado, por tudo aquilo que nos separa de Deus. Ele quer a tua desgraça, o teu sofrimento. E Deus quer a tua paz. A luta entre o bem e o mal. Quem você escolherá? Toca nele, pele por pele, e você vai ver se ele não blasfema contra ti na tua face. E Deus disse: é isso? É isso mesmo? Então faz o seguinte: só não mata ele. Deus permitiu, porque Deus sabia o que a graça dele fazia na vida de Jó. Vocês entendem o motivo que Jó sofreu? Poucas pessoas poderão estar em condições de reivindicar o caráter de um Deus diante do mundo e diante do universo. No mesmo dia, Jó foi acometido de uma terrível doença que trouxe a ele dor física e agonia mental. Diz os especialistas que quando nós estamos num momento de dor, intensa dor, nós revelamos nessas circunstâncias aquilo que nós fomos composto ao longo da nossa vida. Na dor não há como eu me mascarar. Na dor eu me revelo aquilo que eu sou. Eu lembro-me que numa das ocasiões, na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, fui visitar um irmão nosso. Quando eu cheguei, aquele irmão estava na fase terminal de câncer. Quando eu cheguei na UTI onde ele estava, eu confesso a vocês que eu fiquei constrangido, porque eu consegui, logo que entrei, ouvir os gritos do irmão. E ele estava ofendendo as enfermeiras que estavam ali, com nomes horríveis, porque ele queria beber água, e pelo tratamento que ele estava fazendo em relação ao câncer, eles não poderiam dar água para ele a não ser molhar a boca. E naquele momento de desespero, aquele nosso irmão começou a ofender de tudo que é nome que vocês possam imaginar aquelas pessoas que ali o serviam. E quando eu entrei no ambiente, alguém disse: o pastor dele está chegando. E eu pensei: Senhor, tem misericórdia desse nosso irmão. E ele me maltratou quando eu cheguei ali. Eu tentei puxar a conversa e tal, ele começou a excomungar. E eu pensei comigo: Senhor, que antes que esse irmão deponha o fôlego da vida, que ele se arrependa e que ele se entregue, porque a tua graça é suficiente para isso. E aquilo me marcou, irmãos. Na hora da dor nós revelamos quem nós somos. Na hora da dor nós revelamos do que nós somos feitos. Jó, no momento de dor, a esposa de Jó não aguenta o sofrimento, perdeu os bens, perdeu os filhos, e agora vendo o marido naquela situação desgraçada, a esposa de Jó não aguenta, ela diz: amaldiçoa esse teu Deus, e morre. E Jó diz: você é louca, você é louca.
A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou contra Deus. Sabem por quê? Porque a graça de Deus é suficiente para nos sustentar, para nos colocar em condições mentais, espirituais, para nós amarmos a Deus neste mundo, acima dos bens materiais, acima dos laços sentimentais e acima da nossa própria vontade. Queridos, é possível, e o livro de Jó mostra isso. Quando a graça de Deus entra na nossa vida, nos coloca em condições de nós amarmos a Deus de todo o nosso coração. Isso é a graça. Isso não é obra humana. Deus propõe isso em Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida. A palavra graça vem do original charis, que significa o seguinte: essa é uma das melhores definições, a definição de graça. Graça é o dom de Deus concedido a seres humanos pecadores de maneira imerecida através de Jesus. A graça não é uma doutrina, a graça não é um conceito, a graça é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E é Ele que diz essa noite: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Tudo que Jesus quer é que nós abramos o nosso coração. Você não gostaria de dizer essa noite para Jesus: Senhor, entra. Seguir a Cristo, a salvação em Cristo, queridos, é algo simples. Nós é que complicamos. A salvação em Cristo é aceitar a Jesus, e o poder dele em nós é que gera o perdão e a transformação. Isso não é algo que vem pelo esforço humano, isso é a ação de Deus em nós. Sabe por que a nossa igreja hoje não está cheia? Porque muitos não puderam estar por motivos justos. Outros porque não sentem essa vontade, a mesma vontade que expressam por um time de futebol, a mesma vontade que expressam pelas coisas desse mundo. Sabem por quê, queridos? Porque a nossa natureza, ela não gosta das coisas espirituais. Mas quando nós conhecemos o motivo das coisas espirituais, que é Jesus, a gente vai ter desejo de vir na casa dele. Sabe por quê? Porque vocês não vieram aqui para se encontrar comigo, vocês vieram aqui para se encontrar com ele. Nós andamos com ele na rua, ele anda conosco na nossa casa, mas aqui é a casa dele. E quando nós amamos alguém, nós queremos estar com ele. E o horário de estar com ele da igreja do Ipiranga é domingo às 19 horas. Sabe quando nós amamos a namorada? A gente conhece, se atrai. Vocês vão lembrar os casais aí? É o padrão que nós apreciamos. A gente se achega e começa a entreter, e vai conversando, e daqui a pouco a amizade vira um namoro, e o namoro vai indo, e daqui a pouco você tem que deixar ela na casa dos pais, e ir para sua casa, e começa o negócio seguinte: está ficando difícil de ficar uma noite longe. E aí você decide: não, peraí, vamos ter que ajuntar as malas. E aí você casa. Não é assim? Por que as pessoas não têm esse mesmo sentimento por Jesus? Porque elas não veem Jesus como uma pessoa que tem sentimento, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe por quê? Porque Deus é amor, Deus tem sentimento, Ele quer se relacionar com a gente. A Bíblia tem exemplo de Enoque. Enoque andou com Deus 300 anos, irmão, 300 anos. E a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Deus quer tomar você para si. Deus quer me tomar para si. Você é a coisa mais linda que Deus tem nesse mundo. E tudo que Ele quer é se relacionar com você. E o relacionamento dele conosco é como se nós fôssemos únicos aqui nesse mundo, irmãos. E quando nós conhecemos a Jesus, quando nós amamos a Ele, nos relacionamos a Ele, tudo que a gente quer está com Ele. É o horário do encontro na casa dele? Lá estou eu. Vou chegar na hora. Quem gostava de atrasar o momento do namoro? Porque nós nos relacionamos com uma pessoa. Jesus é uma pessoa. E enquanto Jesus não for pessoal para nós, irmãos, tudo vai ser fardo, pesado. Mas quando nós conhecemos a Ele, tudo muda. E era o poder da graça na vida de Jó, que fez com que ele amasse a Deus sobre todas as coisas.
Vocês querem saber qual era o segredo de Jó? Para a gente fechar e ir embora para casa? 7:50. Vamos fechar com o segredo de Jó. Vamos lá? Jó capítulo 19. Jó capítulo 19. O verso 25 a 27. Jó capítulo 19. O verso 25 a 27. Aqui está o segredo de Jó. A palavra diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestir esse meu corpo da minha pele, Jó estava sofrendo. Em minha carne eu verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade desfalece o coração dentro de mim. Queridos, Jó tinha saudades de Deus. Como que você pode ter saudade de alguém que você não conhece? Como você pode ter saudade de alguém que você não se relaciona? Como você pode ter saudade de alguém que você não ama? Jó, no meio do sofrimento, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele vai se levantar sobre a terra, e depois de revestir dessa minha pele no meu corpo, eu verei a Deus. Os meus olhos o verão e não outros. E ele diz: de saudade desfalece o meu coração. Tem você saudades de Deus? Você que está nos ouvindo virtualmente, tem você saudades de Deus? Se você não tem saudades dele, é porque ainda você precisa conhecê-lo. Jesus disse: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem tu enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus, é se relacionar com Deus. Querido, tome a sua decisão, tomemos a nossa decisão hoje. Deus é tudo que nós temos nesse mundo. Jesus te amou como nunca ninguém te amou e irá te amar. Trocará você o amor de Jesus? Em algum momento, Jesus perguntou para os discípulos o que as pessoas diziam que ele era, né? Aí os discípulos disseram: olha, uns dizem que o senhor é um profeta, que o senhor é Elias, que o senhor... E ele disse: e vocês o que dizem? Tu és o Filho de Deus. E Jesus disse: olha, não foi o sangue nem a carne. E Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Quando nós conhecemos o Filho de Deus, a pergunta que fica: para onde iremos nós? Queridos, não há nada que possa suprir esse vazio no nosso coração, a não ser Jesus. O ser humano tem um vazio no coração que tem o formato de Deus, e só Ele pode suprir. Quando nós conhecemos o Filho de Deus, a pergunta que fica: para onde iríamos nós neste mundo? Conhecer Jesus, irmãos, é tudo. Busquemos a conhecê-lo. O poder que estava disponível a Jó está disponível ainda para você e para mim. Você quer esse poder? Receba. Esse poder é Jesus, e Ele se aperfeiçoa na fraqueza. É você um fraco? Todos somos fracos, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Tudo o que Deus espera é que eu e você digamos agora para Ele: Senhor Jesus, me aceite em Jesus Cristo. Me conceda esse poder maravilhoso, porque a Tua palavra diz: Senhor, aquele que me ama guardará a minha palavra, e nós viremos para Ele e faremos nele morada. Venha morar em nós, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa aqueles que nos assistem virtualmente, que nós possamos, como Teu povo, como os Teus filhos, Te conhecermos mais e mais, a tal ponto, Senhor, de Te amarmos acima de tudo, de todos, inclusive acima da nossa própria vontade, acima do nosso próprio amor a si mesmo. Obrigado, Senhor, por este poder que é a Tua graça, que é Jesus atuando ainda hoje. A Tua graça diz: eis que bato a porta, que nós permitamos a entrada e a permanência, em nome de Jesus. Amém, Senhor.